A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fala nesse momento, vamos acompanhar. A incorporação dos parlamentares nos grupos de trabalho que nós fizemos ontem, os prazos que nós temos para entregar os relatórios e a participação efetiva dos partidos nesse processo. Tem sido uma contribuição muito importante. E também falamos um pouquinho sobre o grande desafio que nós temos, que é ter a garantia do Bolsa Família no ano que vem e ter o espaço fiscal para que a gente possa fazer as entregas que foram pactuadas, contratadas aí com a população brasileira. E sentimos disposição de todos os partidos no sentido de ajudar a gente a construir esse caminho. Claro que nós precisamos conversar com mais partidos, ampliar a base, eu acho que está todo mundo disposto a fazer isso, mas julgo que isso é muito importante, a gente ter essa coesão e poder fazer essa construção. Temos ainda um probleminha em relação a prazo de validade da PEC, qual é o prazo que se estenderia, eu acho que esse hoje é o maior ruído que a gente tem dentro do Congresso Nacional, mas eu tenho certeza e tenho repetido isso, que o Congresso Nacional terá sensibilidade para, como uma casa que é da política, é representante do povo, a ter uma solução que seja mais duradoura, para que a gente tenha previsibilidade no sentido de implementar uma política que é tão importante como é o Bolsa Família e outras políticas sociais que o nosso povo precisa. Calma aí, gente. Peraí, temos uma ordem. Mariana. Não, nós não chamamos ainda os partidos que não faziam parte do Conselho Político da Transição. Eu acho que esses partidos nós temos que ainda conversar e é uma questão de respeito até procurar individualmente esses partidos, O que nós tivemos hoje também é reflexo de um grande esforço que nós fizemos de aliança política durante a eleição. Nós reunimos 10 partidos, 11, 12 no segundo turno, agora temos 14 partidos e sempre procuramos trazer esses partidos conversando, dialogando. Então achamos que isso é uma questão de respeito e consideração para os demais partidos. Nós já estamos iniciando as conversas. Só um minutinho. Presidente, a gente sabe que o principal assunto foi tratado na questão da PEC, a senhora mesmo falou da questão principal cuidar em relação ao prazo. Queria saber se, como há divergências até mesmo dentro da base entre os partidos em relação a prazo, em questão a valores, se continua a manutenção de apresentar o projeto hoje e se for apresentado, a senhora vê uma possibilidade de diminuir esse prazo que vocês querem de 4 anos para conseguir passar na Câmara mais rápido, que são só 2 semanas. Não, só primeiro dizer que em valores não tem divergência, tá? Não foi apresentado divergência, todo mundo concorda que tem que excepcionalizar a totalidade do programa do Bolsa Família, até para ter o espaço fiscal. Tem sim essa questão do prazo, então tem gente que avalia que não dá para ser indeterminado, tem gente que avalia que dá para ser por 4 anos, tem gente que avalia que 4 anos é muito, teria que ser menor. Se for para ser 1 ano, quase que não justifica o caminho legislativo, porque tem outros instrumentos. Mas nós queremos e estamos fazendo um esforço para que a política resolva isso. Então, por isso, a gente vai ter um tempo maior para conversar. E como a tramitação da PEC independe dela ser protocolizada hoje, iniciar hoje a tramitação lá, vai ser iniciada só na semana que vem. Então, eu acho que a gente tem mais esse prazo aí de 24 horas, 48 horas para discutir, para apresentar. Não, presidente, continuando aí continuando nessa linha, não vai ser apresentado então hoje esse texto final com um prazo provavelmente muito diferente desse prazo indeterminado? Não, pode até ser. É isso que eu falei aqui. Depende de a gente avançar aí nessas costuras políticas, conversar com o Senado, terminar de conversar com as lideranças do Senado. Como eu disse, nós temos que avançar com outros partidos nessa discussão, assim também como na Câmara. Se nós avançarmos hoje, pode ser amanhã, mas eu acho que a ideia é a gente construir um consenso maior sobre isso e uma saída mais, digamos assim, não tão curta, um pouco mais longa para esse problema de espaço fiscal. Que os líderes estão com receio por conta do calendário. De qualquer sorte, a tramitação só se vai dar semana que vem. Não tem tramitação que se dê nessa semana, podendo protocolar agora ou não, porque o regimento do Senado foi mudado em relação à tramitação de PEC por conta da pandemia, não sei se vocês lembram. Então tem uma tramitação mais simples. Então independe de se o protocolo for hoje ou for no início da semana, em termos de tempo é o mesmo. Aqui falou, presidente, algumas lideranças estão defendendo a ideia de fazer 1 ano agora, que seria mais fácil para aglutinar, ter esse consenso.
e posteriormente, com maioria no Congresso, tentar ampliar esse prazo por meio de outras medidas. A senhora acha que essa é uma alternativa, aceitar um ano agora e tentar ampliar? Eu acho que a gente tem que ter mais previsibilidade no sentido de sustentabilidade das políticas, né? Não pode ser um soluço. Você faz por um ano e depois renova. Nós não vamos acabar com a fome, com a miséria, com as crises no país em um ano. E como nós queremos uma solução política que passe pela casa da representação do povo, eu acho que nós temos a responsabilidade de oferecer uma solução um pouco de mais longo prazo para dar previsibilidade. Não é para o governo, não é para o Lula, não é para o Geraldo Alckmin, não é para o nosso governo, para o povo brasileiro, para que as pessoas não fiquem com medo, para que as pessoas não ficarem receosas, né, de ter interrompido o seu sustento antes delas poderem ter uma saída. Ele e a gente caminha para encerrar. Presidente, a senhora falou de um probleminha do prazo, que é um probleminha que a gente está tendo desde semana passada. Sim. E os líderes estão reclamando desse tempo para votar, um tempo exíguo. O que de fato avançou, então, desde a semana passada, que já havia esse probleminha do prazo, agora nessa reunião que vocês estão... São as conversas que estão sendo feitas, né, nas duas casas. Eu não vejo que é um problema grave do prazo, porque se tiver um acordo político, né, as casas legislativas sempre foram muito céleres. Não há esse problema. Então vamos procurar acertar, já que esse é o foco, né, esse é o ruído maior, que é do prazo, vamos procurar ver se a gente chega a um bom termo que dê previsibilidade à população e que a política possa cumprir sua função, que é realmente deliberar matérias nesse sentido. Então, obrigada, gente. Obrigado. Acompanhamos então a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que também está fazendo parte desse governo de transição neste momento. Um dos pontos mais citados por Gleisi foi justamente o que ela chamou de probleminha com o prazo para a implantação dessa PEC, né? Por isso a gente já está aqui com Priscila Yazbek para comentar um pouquinho sobre isso também. Pri, havia um interesse do PT em ter um prazo permanente e uma discussão ali também entre parlamentares para que houvesse apenas de um ano. Vem o PT e recua um pouquinho. Não, então vamos manter pelos 4. Havia uma outra discussão dentro da Câmara e do Senado para que fossem mantidos 2 anos. Vamos chegar no meio de termo. E esse é o grande problema agora apresentado pela Gleisi, que até então também não fala sobre valores, né? Paulo Rocha, líder do PT no Senado, falou em 175 bilhões fora do teto de gastos apresentados hoje. Gleisi não foi específica em relação a esse valor. O que a gente pode esperar, Pri? Pois é, né? A gente fica que nem barata tonta aqui, né? É um barata voa, né? Barata voa, né? Não é tonta, barata voa aqui, porque primeiro é um valor, depois é outro, primeiro é um prazo, depois é outro. Assim, o que a gente tem de concreto é incerteza, né? A incerteza está dada, não se tem um valor certo, aparentemente não se tem um prazo certo também. Qual que é essa questão do prazo? O que a gente tem de quadro sobre isso? A gente já vinha falando aqui que os parlamentares não vão querer entregar de bandeja um auxílio fora do teto, um Bolsa Família fora do teto de gastos, de forma permanente, porque os parlamentares vivem de negociação política. Então, se eles permitem que o Bolsa Família seja tirado do teto de gastos de forma permanente, para sempre, o que acontece é que nos próximos anos eles não vão ter um poder de barganha ali para conseguir negociar com o governo. Já o governo gostaria de tirar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família agora, do teto de gastos de forma permanente para não ter esse problema mais. Os parlamentares, a expectativa é grande nesse sentido, é que eles forcem a barra para que isso seja negociado ano a ano e com isso eles consigam fazer as suas negociações, inclusive com a questão do orçamento secreto.